Hoje nós vamos abrir um parêntese nas mensagens que vínhamos trazendo e sentimos-nos guiados e dirigidos no sentido de trazer essa mensagem aos irmãos que aqui estão e aqueles que não estão aqui e que esperamos nos ouçam em casa. Mas o título é Acomodação Espiritual. E o que vocês veem aí é um urso em estado de hibernação. E parece que essa tem sido a situação de muitos nesse período de pandemia. Nós temos observado com perplexidade que muitos têm se acomodado a uma participação dos cultos da nossa igreja nos lares, como se isso fosse uma coisa normal. Já se ajustaram, já se adaptaram, muitos estão gostando. Eu nunca gostei. Nunca consegui me acostumar com essa ideia de termos culto nos lares. Creio que temos algumas poucas e raras exceções de pessoas e também de casos excepcionais, pessoas idosas, pessoas que eu conheço de perto e sei que têm realmente muita dificuldade de estar aqui por N razões. Tanto de ordem física e principalmente de ordem física e em função da idade. Mas não é a estes que eu quero me dirigir hoje, mas àqueles que... O meu objetivo é dirigir-me àqueles que podem estar aqui de uma forma presencial e não fazem isso de forma constante. Alguns por comodidade, outros por preguiça, outras por uma conveniência inexplicável, as impedem e as têm impedido de estar aqui. Não porque estivessem literalmente impedidos, mas porque é mais cômodo, menos complicado, por N razões. Inicialmente, nós tomamos todas as medidas possíveis e as providências necessárias para oferecer aos irmãos, durante o período de pandemia, o culto online. Não obstante, minha experiência pessoal, quando nós gravávamos as mensagens com antecedência e reproduzíamos os cultos que haviam sido gravados, e então eu assistia os cultos em casa. Agora, confesso, nunca consegui participar como podemos participar aqui no templo. Sempre houve interrupções das mais variadas formas. É um telefone que toca, uma campainha, a pessoa aproveita para colocar a comida no fogo e depois tem que ir lá ver a panela, tem que beber água, porque está com sede, está à vontade de ir no banheiro. E olha, todas essas coisas quebram totalmente a sua ligação com Deus. O Espírito de Deus não atua, porque Ele não atua mesmo nessas circunstâncias. Essa foi uma das razões pelas quais sempre recomendamos que as pessoas não comessem durante os cultos em casa, não permitissem movimentação. Mas, mesmo falando isso, e mesmo que se tome as providências necessárias,
as coisas não saem como são e como pensamos que deveriam ser. Eu lembro-me da alegria que eu senti o dia que, pela primeira vez, depois do período de pandemia, em que ficamos ausentes do templo, eu pude voltar e estar aqui novamente. Tivemos várias interrupções de cultos durante o período de pandemia, que ainda não terminou, mas foram alheios à nossa vontade. Agora, no entanto, nada justifica a participação dos cultos online para aqueles que podem estar aqui de forma presencial. Refiro-me àqueles que podem e vão a todos os lugares. Vão aos shoppings, vão aos restaurantes, vão aos supermercados, vão às praias, viajam, trabalham diariamente, usam transporte coletivo todos os dias. Enfim, fazem tudo que sempre fizeram antes, durante toda a sua vida. Alguns deixam de vir aqui e vão em outras igrejas. Eu não entendo isso. E andam, às vezes vão em igrejas longes. Deve ser algo muito bom onde eles vão, porque agora eu não sei porque que eles estão aqui. Se eles amam tanto estar aqui, ali, alhures. Eu quero dizer para vocês que em casa, nós ouvimos, desde o início da pandemia, nós procuramos não ligar muito o noticiário, a não serem coisas essenciais, por uma razão muito simples, porque os noticiários estavam só trazendo notícias ruins e não estavam nos edificando, nos abençoando em nada. E desde então nós começamos a ver mensagens. Uma das pessoas que nós mais vemos é a Joyce Maia. Eu gosto muito do que ela fala. Até agora não encontrei nenhuma discrepância com aquilo que eu creio e que eu ensino. Eu não sou tão bom para falar como ela. Não sou, nunca terei, nem tenho a pretensão de ser. Gosto demais de ouvi-lo. E eu acho que você devia ouvir todo dia, se você puder. A gente ouve na hora do almoço e na hora do jantar, sempre que podemos. E ouvimos também o pastor Luciano Subirá. Né? Quem? Pastor Hernandes Dias. Agora, eu nunca deixei de vir à igreja para ouvir esses pastores. Amo a mensagem deles, gosto deles, mas a minha igreja é aqui. Eu ouço para ser edificado, porque eu quero ser edificado. Sempre participei de congressos de pastores e líderes. Tive prazer em participar. Durante toda a minha vida ministerial, eu fiz isso. E, como eu disse, assisto todos os dias, nós ouvimos mensagens. E mandamos algumas para vocês. Temos feito assim. Agora, por que então essas pessoas que vão a todos os lugares não podem estar aqui todos os domingos? É uma incoerência. Seria por comodidade, por preguiça, por conveniência. Eu creio que em alguns casos já abordados inicialmente, ou quando alguém está doente, ou ainda com sintomas de gripe, resfriados, não deveria mesmo vir e se reunir conosco para evitar o contágio de outras pessoas. Esse critério sempre deveria existir, mesmo fora da época da pandemia.
Nós nunca devemos vir ao templo quando não estamos bem e podemos transmitir alguma coisa que não seja boa. Seja uma gripezinha, um resfriado, seja o que for. Nós não temos o direito de contaminar ninguém com algo que pode ser evitado. Mas tirando os casos já mencionados, nada justifica esse tipo de atitude. Isso pode ser tudo menos igreja. Igreja implica em estarmos juntos, em participarmos juntos, em cultuarmos juntos. Cremos que os cultos online são instrumentos de Deus para alcançar pessoas que não seriam e nem podem ser alcançadas de outras formas. E aqueles que têm realmente impedimentos para estar aqui, por razões que já falamos e por outras que não cabe falar aqui. Mas estes casos não dão apoio ao tipo de procedimento, a termos esse procedimento como se fosse uma coisa normal. Não é normal, não é saudável espiritualmente. Além de não ser bíblico. Você vai dizer, mas naquele tempo não tinha esses meios. Bom, às vezes eu fico pensando, bom, não vou falar mais nada com relação ao que eu penso, porque... Mas, ainda o caso de pessoas que participam dos cultos somente quando estão escalados. Vem, cumpre a escala e vai embora. Como se estivesse trabalhando, trabalho, acabou. Olha, se você participa de culto quando está escalado, não devia vir nenhum deles. Agora, se você é escalado, esteja aqui sempre, mesmo quando não está escalado, porque nada justifica você deixar de vir em outras ocasiões, nada justifica. Eu sei que as pessoas podem viajar, podem ter, por uma razão ou outra, algum impedimento e a necessidade de não estar aqui por uma razão justa. Mas tirando isso, então, onde quer que você sirva, não justifica você vir quando está escalado. Eu quero dizer para você que isso não pode mais continuar. Não pode mais continuar. Eu não posso garantir para ninguém que venha aos cultos que você não está sujeito a ser contaminado. Eu não sou Deus, não tenho essa capacidade, não tenho comprometer isso. Oramos para que isso não aconteça e oramos muito por isso. Eu não oro só aqui na igreja. Nós oramos em casa 2 vezes por dia por estas questões e pessoas que nós sabemos estavam ou estão com algum problema na área física, enfermidades. Por isso eu não posso me responsabilizar por ninguém que vem. A minha palavra é sobretudo aqueles que, eu repito, vão em todos os lugares. E se você vai a outros lugares, se você trabalha todos os dias, se você tem atividades 1000 lá fora, por que aqui não? Por que não estar aqui na casa do Senhor? Todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas e decisões. Todas as escolhas que fazemos, elas incorrem e envolvem riscos, os mais variados. Basta você sair de casa para você estar correndo risco de toda a espécie. Nós vivemos numa cidade infestada de riscos os mais variados, você bem conhece. E às vezes, mesmo ficando em casa, você corre o risco de também sofrer algum acidente, alguma situação em casa que pode afetar você. O que eu quero dizer é que nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos.
Não podemos ficar em cima do muro. Jesus dirigiu-se a uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, chamando-a ao arrependimento da sua acomodação espiritual. Versículo 14, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele diz o Amém significa aquele que diz sim, é assim mesmo, ou assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, a sua mensagem é veraz. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Seu testemunho é fiel e autêntico. Ele diz que é o princípio da criação de Deus. Antes de tudo começar, ele já existia. É ele que está falando. E ele diz no verso 15: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. O Senhor está pedindo uma posição. Morno fala de acomodação, fala de indiferença, fala de superficialidade, fala de indefinição. A mornidão espiritual é caracterizada pela satisfação em outras coisas que não procedem da parte de Deus. Significa que a sua atenção está dividida com N coisas e você se envolve com muitas coisas e não se envolve mais com o Senhor como deveria. São pessoas que encontram satisfação em tudo, mas não encontram satisfação em ler diariamente a Bíblia. Eu tenho descoberto, estarrecido, que grande parte da igreja, infelizmente, não lê a Bíblia diariamente, não estuda a Bíblia diariamente. A Bíblia é um manual de vida para nós, e se nós não nos ativermos a ela, nós estamos sendo dirigidos pela nossa mente, que não vem sendo renovada, não vem sendo instruída. Aí perde-se também a vontade de orar. Testemunhar nem se fala. Por que testemunhar? Testemunhar de quê? As pessoas não têm mais prazer no Senhor Jesus, no seu ensino, na sua palavra. Também é caracterizado por uma satisfação com um estado espiritual deficiente, e a pessoa acha que está bom ficar nesse estado. Fica feliz com a mera formalidade religiosa. Então, é aquele sistema que muitos no Brasil seguem. Eu fui na igreja hoje, não preciso ir mais nenhum de outro dia. Cumpri minha obrigação. Quando vão, né? Então as pessoas vão se tornando insensíveis a Deus, mas essa situação não dá para suportar. Apocalipse 3,16, o Senhor Jesus diz assim: porque você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa situação é intragável. Olha aqui, o Senhor usa uma expressão muito forte. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É algo que não dá para suportar.
causa náuseas, causa vômitos. A cômoda situação de ficar em cima do muro não dá. A indefinição, o meio do caminho, um pé lá e outro cá. Não dá para ficar no meio do caminho. Nós temos de tomar uma posição. O Senhor não aceita uma posição meio lá, meio cá. Apocalipse 3,17 diz assim: o Senhor disse ao anjo da igreja de Laodiceia: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma pessoa que se sente satisfeito com tudo que tem, menos com o Senhor, e não sente necessidade dele, não passa de uma pessoa infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Ele não está falando daquele que reconhece suas dificuldades, mas quer sair daquela situação, quer mudanças, está se esforçando, está se empenhando. Ele está falando daquele que está satisfeito do jeito que está. Do jeito que está bom. Está falando daquele que não reconhece que a sua situação é ruim, que acha que está bom assim mesmo, que dá para levar. Por isso ele diz, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Há uma palavra que o Senhor disse por meio de Jeremias, está no capítulo 2, no versículo 13. Ele diz assim, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Sempre que nós negligenciamos o que o Senhor nos oferece, nós cavamos para nós, buscamos coisas que não vão nos satisfazer. Pode até dar a impressão de bem-estar, mas não vai satisfazer ninguém. Então o Senhor aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ouro é uma figura de valores eternos, valores permanentes. O ouro sempre foi usado na Bíblia para falar de valores espirituais permanentes. E ele fala ouro refinado pelo fogo. São valores espirituais daquele que foi refinado no fogo por meio de tribulação, perseguição, oposição, e cresceu com isso, amadureceu com isso, se tornou mais confiante, se tornou mais conhecedor de Deus e da sua bondade em todas as situações que ele viveu. Mas ele aconselha também que compremos vestes brancas compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Vestes brancas são aquelas que o Senhor nos oferece através da obra redentora de Jesus, através da qual fomos lavados, fomos alvejados no sangue do Cordeiro. E assim podemos andar com vestes brancas, limpas. Mas vestes brancas falam de santidade,
fala de pureza. E se você não se reúne com o povo de Deus, se você não lê diariamente a Bíblia, medita na Bíblia, se você não tem o hábito de orar, você vai buscar prazer em outras coisas. E os meios de comunicação estão aí para lhe oferecer um farnel de coisas que podem satisfazer a sua carne e o vazio interior. Mas ele recomenda também que eles comprem do Senhor colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A pessoa que não está continuamente buscando o Senhor, através da comunhão com os outros irmãos, através da palavra, através da oração, ela não vê, ela não enxerga. Porque Deus providenciou que nós enxergássemos através do que Ele diz, do que Ele pensa. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. E para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, ater-me a ela, buscar, lê-la e praticá-la. E lá no verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Essa palavra que vocês estão ouvindo não é uma palavra dita com raiva, com ressentimento, mas é uma palavra de dor, de tristeza, primeiro do Senhor e depois do pastor de vocês, que Ele designou para estar aqui. Mas é dita com amor. Mas o apelo é para arrependimento. Seja zeloso e arrepende-se. Sempre há espaço para arrependimento. Arrependimento significa mudar de mente, mudar de atitude. E no verso 20, ele faz o convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta aqui não é da sua casa propriamente dita, ainda que se esteja implícito, mas é a sua vida. É a sua casa, é a sua vida, é o lugar onde Deus habita. E quando ele faz um apelo desse a uma igreja, ele está dizendo que a igreja o colocou do lado de fora. E ele está querendo entrar. Está disposto a entrar. Desde que alguém abra a porta. Para estar com ele. Para ter comunhão com ele. Para ouvir a sua voz. Deixar-se persuadir pelo seu espírito. É um apelo ao retorno da vida com o Senhor. Comunhão. Voltar a meditar na palavra, a orar, a testemunhar, a comprometer-se com Ele. Fala de envolvimento, fala de um casamento que foi realizado. Fala de uma aliança que foi feita lá na cruz, através do sangue que Ele derramou por nós, igreja do Senhor Jesus. E no verso 21 nós temos uma promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quando ele fala em vencedor,
Ele está dizendo que nós experimentamos lutas e há uma guerra constante entre o Espírito de Deus e a carne, a nossa carne. E nós temos que entender isso. Mas o vencedor, aquele que vencer essa batalha, nós estamos num campo de prova, e a pandemia veio para provar aquilo que havia em nossos corações. E finalmente, ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu ainda não terminei, não. As Escrituras são bem claras quanto à necessidade de nos reunirmos como igreja. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso só pode ser feito quando estamos em comunhão. É claro que estamos vivendo um momento de muita restrição em muitas áreas, mas nada impede que nós estejamos aqui. E ele diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, ele nos convida a guardar firme a confissão da esperança. Nós esperamos no Senhor, nossa esperança está em Jesus. E ele recomenda: não deixemos de nos congregar. E ele acrescenta: como é costume de alguns. Como é costume de alguns. E uma última coisa que ele diz: ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. Nunca vimos tantas evidências. Existe uma preparação no mundo para que isso ocorra. Primeiro, para que haja manifestação do anticristo e logo a seguir a vinda do Senhor. Eu creio que nós devemos ter todo cuidado no trato uns com os outros, no que diz respeito ao distanciamento adequado. Eu estou usando o celular da Ana Bia porque eu verifiquei que o tablet estava praticamente sem bateria. Mas eu agora vou ver aqui onde é que eu tenho que saiu do lugar. Pois bem, eu creio que nós devemos ter todo cuidado no trato uns com os outros. Um desses dias aí, nós recebemos a visita de um irmãozinho querido que já foi membro da igreja, veio com o seu filho, e ele queria muito, estendeu a mão várias vezes, e eu acabei dando a mão para ele com certa relutância. E eu falei: meu pai do céu, que falta de juízo, né? Mas nós temos que ter cuidado. E não, eu agora, se alguém estender a mão, eu vou falar: olha, meu cotovelo. Não tem como.
você fica sem graça e você é pego de surpresa, não sabe o que fazer, mas nós temos que ter cuidado. Eu não sei até quando. Em alguns lugares do mundo, as restrições estão sendo abolidas, porque grande parte da população já foi vacinada. Por enquanto, eu creio que nós devemos ter os cuidados recomendados, evitar de vir se você está doente, com algum sintoma que pode induzir a pensar assim. Fora isso, nada justifica a sua permanência em casa. A partir do mês de outubro, nós não vamos permitir que as pessoas só venham para cumprir escala. É possível que a gente fique sem ter algumas coisas aqui por causa dessa decisão. Mas não queremos ter pessoas que só vêm para cumprir escala, porque tolerar isso seria tolerar o mal, seria tolerar o pecado, seria tolerar aquilo que não é certo aos olhos de Deus. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Isso porque, se você está em outros lugares, você pode estar aqui. Não estou falando de quem não pode ainda estar em todos os outros lugares. Então, há pessoas também que não estão em células. Isso não pode acontecer. Já avisamos pessoalmente a várias pessoas quanto a isso. E nós não vamos permitir que isso ocorra. Nós facilitamos tudo, liberamos os encontros de células em casa, para quem não pode sair de casa. Agora, deixar de ter, não justifica. Brevemente nós vamos mudar, com a graça de Deus, o critério e as edificações. Oportunamente vamos comunicar isso à igreja, já comunicamos isso à liderança que participou da reunião que tivemos. Eu creio que vocês vão gostar mais. Eu dou graças a Deus por aqueles que têm servido ao Senhor. Graças a Deus pelos que servem no som, na multimídia, na transmissão dos cultos, na introdução, no louvor, no trabalho com as crianças. Todavia não posso chancelar, não posso dar o meu aval para o que é errado. Igreja não é casa da mãe Joana. Se você procurar saber, casa da mãe Joana é uma expressão de língua portuguesa que significa o lugar ou situação onde vale tudo, sem ordem, onde predomina a confusão, a balbúrdia e a desorganização. A recomendação bíblica é para que haja decência e ordem na casa, entre o povo de Deus. Igreja não é uma instituição pastoral, é uma instituição do próprio Senhor Jesus. Ele não instituiu para você não se envolver, para não participar. Igreja é o corpo de Cristo e não podemos imaginar um membro fora do corpo. Eu sei que ao tomar essa posição, corremos riscos. Mas eu prefiro confiar no Senhor, dar o recado que Ele me levou a dar, e Ele vai cuidar. Nós temos necessidades enormes a ser preenchidas. Precisamos ter em funcionamento o serviço infantil. As igrejas maiores estão funcionando a todo vapor, com todo o serviço infantil. Nós precisamos de discipuladores, tecladistas, precisamos de uma liderança para os adolescentes e jovens, mais pessoas em vários setores, o boletim de oração e os avisos, o boletim virtual, tudo isso tem falado dessas necessidades.
todos devem ter a consciência de que não servimos as pessoas, mas o Senhor da igreja. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ninguém me serve, eu não sou patrão de ninguém. Eu sou servo de Deus, estou aqui a serviço dele. Ele é o Senhor da igreja. Por isso também, seguir a Jesus Cristo requer a renúncia incondicional da própria vida, para que Ele viva a sua vida em nós. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e salvar a sua vida é fazer o que você quer. Nós fomos salvos desse tipo de vida, de viver a vida como eu quero, como eu acho. Isso caracteriza o homem e a mulher que não conhecem a Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? E a conclusão é uma única frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por tua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Somos teus, ó Deus, em Cristo Jesus. Queremos viver em ti, por ti e para ti. Queremos andar contigo, queremos servir a ti. Queremos te amar como o Senhor ordena, com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Queremos amar também o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, faze-nos conscientes do teu amor por nós, para que nos amemos de modo que amemos também o outro. Estejamos aqui como corpo de Cristo, na certeza de que este é o teu plano, este é o teu propósito para nós, Igreja do Senhor Jesus, neste lugar. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos